Olá, vamos falar neste vídeo sobre prisão domiciliar. Bom, o primeiro ponto é entendermos que existe a prisão domiciliar cautelar e a prisão domiciliar para cumprimento de pena, ok? Segundo ponto importante, falando agora da prisão domiciliar cautelar, nós precisamos entender que ela não é uma espécie autônoma de medida cautelar. Ou seja, nós temos como prisão processual a prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva. A prisão domiciliar nada mais é do que uma forma de se cumprir a prisão preventiva. Ou seja, uma vez decretada a prisão preventiva, então é possível que o seu cumprimento se dê em domicílio. Isto por questões humanitárias, como veremos. Então, o tratamento dessa medida está nos artigos 317, 318, 318A e B do Código de Processo Penal. Então, nos diz o 317 que a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Ok? Então, conforme o artigo 318, nós temos as situações que dão um ensejo, que possibilitam que a prisão preventiva, ok, seja cumprida em regime domiciliar. Bom, diz o inciso 1, então, que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar, quando o agente for maior de 80 anos. Ok? Então, no caso concreto, o fato de ser maior de 80 anos, por questões humanitárias, okay? Ou seja, de deferência, de respeito à particular situação do agente, é possível que ele cumpra essa prisão em domicílio. Isso deve ser verificado no caso concreto, ok? Devidamente comprovado nos autos. Lembrando que aqui não estamos falando de um condenado com trânsito em julgado, mas de alguém que está sendo processado ainda. O inciso 2 nos diz que se alguém estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave, então, para evitar uma complicação em seu estado de saúde ou mesmo óbito, também dependendo a enfermidade, se ela for contagiosa, para evitar também que outros presos sejam afetados, permite-se, nesse caso, o cumprimento em domiciliar. O inciso 3 nos diz que se o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência. Então perceba que aqui a pessoa que recebe o beneplácito não é diretamente ou especificamente o preso cautelar, mas sim essa pessoa menor de 6 anos ou com uma deficiência que precise de ajuda, de auxílio. Então perceba que o fim da lei é proteger este que receberá os reflexos de uma prisão cautelar, daquele que cuida, daquele que é imprescindível para os seus cuidados. O inciso 4, 5 e 6, por sua vez, sofreram uma grande alteração legislativa em 2016 pela lei que ficou conhecida como Marco da Primeira Infância. Então essa lei, que teve por objetivo ampliar o cuidado e os direitos da primeira infância, a Lei 13.257 de 2016, alterou então esses incisos. O inciso 4 dizia que, no caso da gestante, a partir do 7º mês de gestação, poderia cumprir em prisão domiciliar. Agora, perceba que vem o termo apenas gestante, ou seja, abrangendo todo o período de gestação. O inciso 5 e o 6 foram incluídos, não existiam. Então, se a mulher for mãe de criança, porque diz aqui com filho de até 12 anos de idade completos, e sabemos pelo Estatuto da Criança e Adolescente que estamos falando aqui de criança, então se for mãe de criança, também tem essa possibilidade de cumprir a pena, cumprir a prisão preventiva em regime domiciliar. Sobre esses dois incisos, nós temos aqui uma observação muito importante. Em 2018, ou seja, quase 2 anos depois desta alteração legislativa, percebeu-se que não se estava dando cumprimento a ela, de forma que gestantes e mães de crianças permaneciam preventivamente presas, sem uma fundamentação adequada da não aplicação desses incisos. De forma que foi impetrado perante o Supremo Tribunal Federal um HC coletivo. E pela primeira vez o Supremo então se debruça sobre um HC coletivo,
inclusive a legislação ela nem traz uma especificação sobre essa forma coletiva do habeas corpus, diferente do que ocorre com o mandado de segurança ou mandado de injunção, mas foi impetrado o Supremo, então, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, com a relatoria do ministro Lewandowski, se debruçou sobre a questão e entendeu que sim, aqui estamos tratando de um direito, e não da mulher, mas da criança. Tanto da criança que está no ventre ainda, como da criança que tem essa mãe lhe retirada durante o processo. Perceba que estamos falando ainda de processo penal, não há condenação. Então o Supremo determina o seguinte, que a regra é que a mulher gestante, a mulher mãe de criança, deva cumprir a medida preventiva, a prisão preventiva em domicílio. Essa é a regra, com exceções que o Supremo pautou naquele momento. A primeira exceção seria, então, no caso de crime praticado com violência ou grave ameaça. Segunda exceção seria se o crime fosse praticado contra os seus descendentes, ou seja, aí se perde o objetivo da lei, que é a proteção dos descendentes. Se ela praticou o crime dessa forma, não há que se falar, então, em prisão domiciliar. E terceira hipótese, trouxe uma possibilidade abrangente para que o magistrado, no caso concreto, fundamentasse, em casos excepcionais, o não cabimento da prisão domiciliar. Ok? E de lá para cá, então, nós tivemos já algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, validando decisões de juízes que não aplicaram a prisão domiciliar com base nessa terceira hipótese trazida pelo Supremo Tribunal Federal nesse habeas corpus coletivo. Então, eu trago aqui como exemplo algumas situações, tanto a quinta quanto a sexta turma do STJ já disseram que não se concede prisão domiciliar para mulher com filho menor de 12 anos, caso o crime tenha sido cometido na própria residência onde a agente convivia com o seu descendente. Então, quando em liberdade, ela praticava o crime em casa. Por exemplo, uma boca de fumo, um local onde se vende drogas, perante as crianças, perante seus filhos. Então, percebe que não há uma proteção da parte dela. Então, nesse caso, se negou esse benefício e o Superior Tribunal de Justiça concordou. Outra situação foi um caso que chegou ao STJ, em que se negou a prisão domiciliar, no caso da mulher que tinha uma filha com deficiência física, porém ficou comprovado nos autos que ela não cuidava dessa filha. Então também não foi permitido que ela desfrutasse aí da prisão domiciliar. Ok? O inciso 6 traz caso semelhante em relação ao homem. Diz então que o homem, caso seja o único responsável, percebe que é um pouco mais restrito, se ele for o único responsável por criança, ou seja, cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos, ou seja, se é o único responsável pelo seu filho, que é uma criança, também deve, então, ser abrangido pela possibilidade da prisão domiciliar. Ok? E por conta dessa previsão, também nós temos um novo HC coletivo, que já em 2020, outubro de 2020, a segunda turma novamente decidiu, agora com a relatoria do ministro Gilmar Mendes, decidiu que sim, é regra, se ficar comprovado que o homem é o único responsável pelo seu filho criança, ok? Então, ele sim deve cumprir a prisão preventiva em domicílio, com as exceções já trazidas no HC coletivo já mencionado. Outro ponto importante aqui ainda é que o Legislativo, então, em 2018 ainda, acatando essa decisão, então nós vemos aqui uma cooperação muito salutar entre o Legislativo e o Judiciário, então o Congresso altera o CPP, mais uma vez, acrescendo os artigos 318A e 318B. E o 318A nada mais é do que a positivação do que decidido pelo Supremo no HC coletivo. Então diz aqui, a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que, então perceba que diz aqui, será substituída, é a regra, desde que 1. Não tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça à pessoa, e 2. Não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Então perceba que são as mesmas hipóteses que o Supremo Tribunal Federal
aventou e determinou no HC coletivo em 2018. A exceção da terceira hipótese, em que se dá a possibilidade do juiz, né, do magistrado que está diante do caso concreto, fundamentar adequadamente a exceção a essa regra aqui, ok? E com isso nós temos ainda o 318b, que diz que a substituição do 318 e 318A, ou seja, a conversão em prisão domiciliar, não impede a aplicação de outras medidas cautelares concomitantes, conforme determinado no artigo 319. Então, além da domiciliar, é possível ainda outras determinações legais com o fim de se acautelar o processo. Ok? Pois bem, para encerrar, vamos diferenciar então a prisão domiciliar cautelar, tratada até agora, cujo regime está no Código de Processo Penal, da prisão domiciliar pena, cujo regime está na Lei de Execução Penal, no artigo 117. Bom, também nós temos aqui uma finalidade humanitária, mas de uma forma um pouco mais restrita. Então diz aqui que somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto. Então, primeiro ponto. Para alguém condenado, que está cumprindo pena, a prisão domiciliar só é possível em casos de regime aberto. Então, ou porque foi condenado ao regime aberto, ou porque houve uma progressão e ele está cumprindo regime aberto. Em residência particular, quando se tratar de 1. Condenado maior de 70 anos. 2. Condenado acometido de doença grave. Perceba que no CPP a previsão é de maior de 80. E de alguém que esteja extremamente debilitado em virtude de doença grave. Aqui basta doença grave. 3. Condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. E aqui também cabe, pelo princípio da isonomia, no caso concreto, aventar a possibilidade do caso do condenado com filho menor ou deficiente físico ou mental. Algo a se trabalhar assim na doutrina e junto aos tribunais. Inciso 4, da condenada gestante. Então perceba que para aquele que está cumprindo a pena em regime aberto, é possível, nessas hipóteses, cumpri-la em regime domiciliar. Ok? Então, com isso, nós concluímos a análise da prisão domiciliar. Se você gostou desse vídeo, se isso acresceu ao seu conhecimento, não deixe de curti-lo, comentá-lo, compartilhá-lo, ok? E estamos aqui no nosso canal e o nosso propósito é ensinar um pouco e aprender muito, ok? Então, até o nosso próximo vídeo.